Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista de programas de televisão como O Mundo da Lua e O Castelo Rá-Tim-Bum. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Pato Donald, a Pantera Cor-de-Rosa, a Luluzinha, Shakespeare e um livro chamado A Megera Domada. Se você gostar, por favor, se inscreva e se curtir, curta também. Eu vou começar por uma parte que eu sempre esqueço quando eu conto da minha carreira de escritor, porque começo falando que eu era de um grupo de teatro chamado Pó de Minoga, aí depois eu comecei a escrever peças de teatro sozinho, aí eu comecei a escrever histórias para a revista Recreio, e aí alguns foram publicados, às vezes vou botar peça infantil, blá, 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 acabei por causa dos livros, fui parar na TV Cultura, e tudo que aconteceu a partir daí tem a ver com isso. Mas na verdade, meu primeiro trabalho como escritor foi de tradutor de histórias em quadrinhos. Personagens como o Pato Donald, a Pantera Cor-de-Rosa, a Luluzinha, Bolinha, Mickey, etc. Tudo que era da editora Bill. Por que foi um ótimo exercício? Porque eu traduzi do inglês e a língua inglesa tem palavras menores. Por exemplo, cachorro é dog, que são apenas 3 letras, então de 8. Então, num balão que estava escrito dog, tinha que escrever cachorro, já são 5 letras a mais. Então sempre estourava o espaço do balão, não podia aumentar o balão. Então eu tinha que adaptar para falar a mesma coisa de uma maneira mais sucinta, com menos palavras, certo? Isso foi um ótimo exercício para escrever diálogo, que é uma coisa que eu faço até hoje. Eu escrevo diálogo e depois eu sempre corto, emendo, tiro umas palavras, faço ficar menor. Algumas décadas depois dessa época das histórias em quadrinhos, eu fui convidado pela minha amiga Ceciliane Alves, da FTD, para traduzir A Megera Domada, que é simplesmente a comédia mais famosa, que é uma das peças mais famosas do escritor mais famoso do mundo ocidental, ou seja, William Shakespeare. A rainha atual da Inglaterra chama Elizabeth II. Há 400 anos atrás, quando Shakespeare estava vivo, escrevendo maravilhas como essa peça Megera Domada, a rainha da Inglaterra era Elizabeth I. Traduzir essa peça foi um desafio, porque o inglês de 400 anos atrás era bem mais complicado do que o inglês do dia de hoje, né? Como é o português, né? Você vai ler uma coisa, o Camões, por exemplo, tem muita coisa que você tem que olhar até no dicionário para saber o que está acontecendo, né? E uma das coisas que eu aprendi do inglês daquela época é que o Shakespeare inventou várias palavras que são usadas até hoje, por quem fala inglês. E algumas palavras que ele usou, que já existiam, hoje em dia tem um significado diferente. Esta é uma tradução e adaptação da peça original do Shakespeare. Por quê? Porque essa edição é toda com ilustrações coloridas, e o papel é bom, e de qualquer maneira tinha um número X de páginas que eu podia usar. Então não tem a peça inteira, certo? E segundo, porque é para um público, a sua maioria, digamos, jovens, estudantes, que não estão acostumados a ler peças de teatro ou clássicos de 400 anos atrás. Se bem que a maioria das pessoas eu acho que se encaixa nessa categoria. Por isso eu tive que ser meio irreverente e tomar umas liberdades com a peça para torná-la mais fácil de ser entendida e ser mais engraçada para as pessoas que moram no planeta 400 anos depois que o Shakespeare escreveu. Porque tem algumas coisas que são engraçadas, na verdade que eram engraçadas quando ele escreveu, para quem morava lá na Inglaterra, certo? Era meio específico, tinha umas coisas meio específicas. Então eu dei uma modificada. Eu tenho medo que ele venha puxar o meu pé de noite, tá certo? Então eu fiz isso com A Megera Domada, que não é considerada uma das melhores peças dele, um dos grandes clássicos, como Hamlet, o Otelo, entendeu? Se eu for traduzir o Hamlet, eu não vou ser tão irreverente. Talvez seja um pouquinho irreverente, que tem a ver com uma coisa que eu vou falar depois, a maneira como ele escrevia peças de teatro, mas eu vou ser um pouquinho menos do que eu fui quando eu traduzi e adaptei A Megera Domada. Ok? Shakespeare fazia teatro popular. Na época dele, a maioria das pessoas que iam lá assistir as peças, primeiro eles ficavam em pé, porque o maior espaço que tinha era para ficar em pé. A maioria eram mais caros, sendo os nobres, eram os ricos que ficavam sentados. A maioria dessas pessoas que estavam em pé eram analfabetas, para não dizer que todas. E tinha gente vendendo comes e bebes.
O teatro era mais ou menos como se fosse um estádio de futebol hoje em dia, tá certo? Agora, como ele era um gênio, ele escreveu obras-primas da literatura falando de assuntos interessantes para todo mundo que mora nesse planeta, ou seja, todos os seres humanos, de uma maneira muito interessante, tá certo? O fato dele ser também um dos maiores poetas da língua inglesa, talvez da toda a literatura ocidental, a gente pula essa parte porque, né, chega, né, ele ser o maior dramaturgo de todos os tempos, tá certo? Então ele conseguia fazer teatro popular, falando poesia muito bem escrita, de assuntos assim, os mais importantes, universais. Só. Se você pensa que você não conhece nenhuma peça do Shakespeare, eu acho que você conhece. Tem uma que chama Romeu e Julieta. Se você não está lembrando, deixa eu te explicar. A maioria das novelas de televisão que teve em toda a história da televisão brasileira são uma mistura de Romeu e Julieta e Cinderela. Tá certo? Romeu e Julieta é a história daquele cara, filho de um dos caras poderosos de uma cidade chamada Pádua. Tem umas fotos aqui. Essa é uma cidade italiana, tá certo? E ele se apaixona pela filha do outro cara importante, digamos assim, da cidade, e os dois são inimigos. E aí isso acaba em tragédia. Nessa peça, antes de começar, vem um coro que conta tudo o que vai acontecer, inclusive o final, que é trágico. Eles morrem, tá bom? Eu só não vou contar como eles morrem, para quem não sabe, porque é muito, muito interessante e eles falam coisas muito bonitas. Então, essa é uma das peças do Shakespeare que ainda tem esse coro. Dizem que todas as peças dele tinham esse coro. Só que na hora que foram publicar, porque inclusive as peças dele só foram publicadas depois que ele morreu. E quem publicou, que eram os amigos dele, acharam umas cópias, porque na verdade ele nunca pensou em publicar, ele não pensava em ser, ele ganhava dinheiro, era uma maneira de ganhar dinheiro. E as peças, inclusive, pertenciam aos teatros, ele não tinha os direitos autorais, ele vendia a peça era apresentada, ele ganhava dinheiro com as apresentações. Por causa da Megera Domada, tem gente que acha que o Shakespeare é um tremendo machista, mas eu não concordo. E eu não sou o primeiro a discordar. Muita gente acha isso. E tem uma teoria que diz que, na verdade, ele foi um dos primeiros feministas da história. E talvez o primeiro escritor feminista. Porque essa peça tem muita ironia. Você pode assistir ela ou ler, né? Claro, de uma maneira assim, entendendo que ele exagera tanto a situação, que é para você ver, nossa, como é absurdo a situação das mulheres nesta época. E tem muito a ver até com o que acontece até hoje, certo? Só que lá já era complicado, porque as mulheres eram propriedade dos maridos. Primeiro elas eram propriedade dos pais. E os pais pagavam para um cara para eles se livrarem da filha, e aí ela passava a ser propriedade dele, entendeu? E os filhos que eles tinham eram dele, não eram dela. Por que eu acho que ele não era machista? Primeiro, por causa da ironia, que eu acho que é uma história exagerada. E segundo, porque ele tem outras peças que são claramente antimachistas. Uma delas é As Alegres Esposas de Windsor, que são duas mulheres muito espertas e muito engraçadas, que recebem uma proposta indecente de um cara muito bobo, chamado Falstaff, que é um dos personagens mais engraçados do Shakespeare. Ele participa de duas outras peças. E esse cara propõe de namorar com as duas, e elas fingem que aceitam, só para fazer ele de bobo. E elas expõem a estupidez dele de uma maneira engraçadíssima, que eu não vou contar, porque um dia você vai assistir essa peça, ou vai ver um filme, ou vai ler, tá certo? Um dia essa é uma das peças que eu ainda quero, uma das comédias que eu quero traduzir, que vai virar livro, aí você vai ter que comprar um livro para poder saber a história. Tem uma outra peça chamada Noite de Reis, em que o personagem principal, que é uma mulher, chamada Viola, chega numa praia, depois o navio dela afunda, e ela chega numa praia, e para ela poder se defender naquele lugar que ela não conhece, ela finge que é um homem. E aí ela acaba trabalhando para o Duque, que é o cara mais poderoso daquele lugar. E aí ela se apaixona por ele, só que ela tem que fingir que ela não está sentindo nada, porque ela tem que continuar fingindo que é um homem. E esse Duque fala para ela, falar bem dele, para uma mulher que não quer saber dele de jeito nenhum, mas ele cismou de querer casar com aquela mulher.
E aí essa mulher se apaixona pela Viola, porque ela acha que é um homem, entendeu? É uma situação muito engraçada. E aí tem uma hora que esse Duque fala mal das mulheres pra Viola, e ela rebate, e aí você vê que ela tá fingindo que ela não tá discordando dele, porque ela tem que continuar fingindo que é um homem. E fica claro assim que o Duque é um estúpido, que o que ele tá falando é uma besteira, e que aquela mulher não concorda de jeito nenhum. Então é uma peça claramente feminista. A meu ver, eu posso estar completamente errada, mas eu acho que não. A Megera Domada foi a primeira peça que eu quis assistir e não deixaram. Em 1966, teve uma montagem em São Paulo com um casal famoso, que era o Armando Box e a Elina Greco. Só que a peça era proibida há 14 anos, e eu só tinha 12 ou 11, não sei, e não me deixaram entrar de jeito nenhum. Mas no ano seguinte, 1967, fizeram um filme com um casal mais famoso da época do mundo inteiro, que era Richard Burton e Elizabeth Taylor. Foi um filme muito bom, e aqui no Brasil foi só proibido há 10 anos, então eu pude assistir. E aí teve esse casal aqui, que era o casal os atores mais famosos do cinema mudo americano, Douglas Fairbanks e Mary Pickford, que eram casados, e esse foi o único filme que eles fizeram da Megera Domada, e foi o primeiro filme com peça do Shakespeare do cinema falado. O cinema fazia, acho que 2 anos que tinha passado a ser falado. Nesse livro, além da peça, tem uma introdução, tem um texto que fala sobre a Itália e Pádua, que é a cidade onde se passa a história. Tem um resumo da história da peça, aí vem a peça, e depois no final ainda tem várias páginas muito bonitas, com fotos coloridas, etc., sobre o Shakespeare, sobre a época do Shakespeare, sobre o teatro na época do Shakespeare e o público de teatro na época do Shakespeare. Tem uma outra comédia do Shakespeare traduzida por mim, editada pela FTD. É a Comédia dos Erros, que é uma peça que não é tão famosa como a Megera Domada, mas a história consegue ser mais engraçada ainda. Uma das liberdades que eu tomei com a peça A Megera Domada foi pegar um dos personagens mais engraçados e fazer ele ser o narrador, ou seja, o coro, como o da peça Romeu e Julieta. Então vou ler aqui para vocês a introdução. Minhas mais sinceras saudações, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a Pádua, esta bela cidade da Lombardia, o jardim da Itália ao final do século XVI. Meu nome é Trânio e vou ser seu guia nesta visita. Bem, o bom do teatro é que quem está aqui prega uma peça em quem está aí. Nós aqui fingimos que estamos em outro tempo e outro lugar, e vocês aí fingem que acreditam. Vez por outra, alguém pode atravessar a quarta parede e falar direto com os espectadores. É o que estou fazendo nesse momento, para lhes contar uma história hilária. E, como narro e participo de cenas, vou entrar e sair dessa trama cheia de pessoas que fingem ser outra pessoa, ou fingem que são de um jeito, e depois fingem que passaram a ser de outro. Tudo começou quando meu amo Lucenso, que é de Pisa, aquela cidade da torre inclinada, chegou a esta cidade de Pádua acompanhado de seu fiel criado Trânio e de seu estúpido criado Biondello, para estudar e, quem sabe, amar. Com sua licença. Neste mesmo canal tem um outro vídeo com uma das cenas mais engraçadas, talvez a cena mais engraçada da Megera Domada, feita por 2 atores geniais, que é a Ingrid Bosa e o Daniel Marcondes. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.